Oi, gente, tô aqui pra continuar a nossa... Ok, começar de novo. Oi, gente, eu tô aqui pra continuar a nossa série de como tudo começou. Nós paramos na Grécia, ainda antes da religião cristã. E hoje nós vamos pegar justamente esse momento incrível da humanidade, foi quando todo mundo resolveu cantar. O cristão era um povo que cantava. Cantava pra tudo, cantava pra comer, pra louvar, pra agradecer, cantava até na hora de morrer. Na hora que eles iam morrer ali, naquelas festas todas, antes dos gladiadores em Roma, eles cantavam juntos e louvavam. Always look on the bright side of death. O canto cristão começou, ele veio diretamente do canto judaico. Quero que a gente pense numa coisa. A música secular acontecia na Grécia, lembra que eu falei que a Grécia a coisa era sempre o Estado, as pessoas eram seres cívicos. O judeu era um povo que viveu em vários lugares do mundo, então ele adquiriu várias outras tradições. E a música, canto judaico, é um canto focado numa relação direta com Deus. Então a música judaica, né, esse canto, ele era muitas vezes um lamento ou uma alegria. Isso parece normal para nós, mas era muita novidade. Então quando aquele povo todo ali, na região principalmente da Grécia, que foi onde as primeiras igrejas começaram, eram os judeus primeiro, e depois os outros povos começaram a adquirir essa nova religião, ela era toda baseada nessa comunidade, na coisa de estar junto. E vou te falar, os primeiros cristãos, eles eram muito esquisitos, muito mesmo. Os gregos falavam coisas muito engraçadas sobre eles. Mas eu não vou falar aqui não, porque eu não quero ofender, até mesmo porque, né, isso aqui não é ideia desse canal. Então, desculpa, o Nathan falou que é pra eu não rir. Bom, a nossa ideia é a seguinte: nós vamos chegar hoje até o Império Carolíngio. O que é Carolíngio? Vem de Carlos Magno, Charlemagne, Império Carolíngio, que foi no século IX. Mas enfim, nós estamos aqui no comecinho. E a música na igreja, ela era toda... A igreja não era exatamente igreja como a gente entende hoje, e cada cidade tinha uma forma de cantar. Então cada canto cristão foi ficando diferente, ele foi tendo a sua cara. Lembra que eu falei que os estados gregos, cada cidade tinha um modo, tinha uma escala? Pois é, assim também aconteceu. E a música foi crescendo, principalmente a igreja foi ficando diferente. Nós já estamos aí 3 séculos depois de Cristo. Gente, 3 séculos é muita coisa. A gente olha daqui e a gente fala assim, 3 séculos. Tipo assim, era 300 anos atrás. 300 anos atrás era 1700, cara, 1700 e pouco. Bach vivia nessa terra. E Beethoven ainda não vivia nessa terra. Então é muito louco quando você pensa isso, né? Então 300 anos se passaram, todo aquele império romano, greco-romano foi caindo. E quando Roma assumiu a nova religião, ela não tinha escolha não, né, gente? Não tinha escolha, porque o poderio já todo grande dele, militar, já não existia. E aquela religião tinha tomado conta mesmo de tudo. E aí a gente começa as invasões. Pois é. Eu não falei ainda nesse canal, mas eu vou contar direitinho a história de uma coisa chamada hidráulios. Hidráulios é um órgão. Esse órgão, que na verdade foi criado em Alexandria, 100 anos antes de Cristo, ele é um instrumento de sopro, né, que tem as teclas ali, mas na verdade era um instrumento de guerra, pra fazer bastante barulho, e tocava junto com um monte de aulos, várias guitarras e aulos, enfim, os hidráulios eram tocados ali em grandes eventos. Depois eu conto direitinho essa história. Bom, em algum momento, então, ou seja, esse instrumento era um instrumento muito ligado à vida da Grécia antes da religião. E aí, o que acontece? Os romanos não acharam problema nenhum colocar o hidráulios dentro da igreja. E aí, a música vai ficando bem diferente. Aí começa a polifonia. Poli, muitos, fono, vozes. Muitas vozes. Esse é o grande pulo do gato. Que é quando a música da igreja começa a ser polifônica. E você tem um órgão para ajudar a cantar em 1 ou 2 vozes, mas isso demorou muito tempo. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar a Carolíngio aqui. De repente eu vou fazer, vou chegar lá, tá? Depois o Nathaniel corta esse negócio aí. Bom, aí a gente fica aí nessa situação
que eles estavam cantando diferentes, né? A música de Milão e de Roma, que é a igreja que começa a formar a igreja católica, é uma igreja que desenvolve. Aí eu vou falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, uma coisa que a gente não pensa muito, e isso está muito ligado aos estilos da música clássica, tá? É o seguinte, o homem medieval, a pessoa medieval, que a Idade Média ela começa mesmo em 390, né? Quando as grandes invasões continuam, Átila Uno tá tocando terror, aquela coisa toda, aí nós temos 3 grandes pais da igreja: Ambrósio, em Milão, Santo Agostinho, em Hipona, que é o norte da África, e João Crisóstomo, que é dessa igreja de Antioquia, na Turquia. Pois é, Santo Agostinho, ele começou a usar o termo cidade de Deus. Pois é. Pensa o seguinte, a gente falou da cidade-estado na Grécia. Séculos depois, Santo Agostinho diz, a cidade-estado, ela não é um estado aqui na Terra, ela é um estado de espírito, é uma pessoa interior. Então, na Grécia, a formação era para ter um homem cívico, uma pessoa cívica, e no início da Idade Média a gente está falando de um homem interior, uma pessoa interior, ou seja, buscar o seu interior, buscar viver essa cidade, trazer a cidade eterna para aqui a nossa vida terrena. Isso fica fácil você falar quando você não tem mais um império, né? Quando você não tem mais armamento, quando você não tem mais um domínio militar. E aí você começa a buscar um domínio espiritual. E é aí que a igreja de Roma vai avançando como uma grande fonte de união. E aí a gente tem mais uns 300 a 400 anos de muitas conquistas dos povos bárbaros, dos francos, visigodos, tem mais, dos saxões e tal, até Carlos Magno fazer a grande união, né, esse império carolíngio. E aí é uma outra história. Mas eu tava doida para contar isso para vocês, que a gente tem aí 2 tipos de pensamento, e isso você vai ver na música o tempo todo. A música do período clássico, ela volta para a Grécia. A Grécia é a direção. Então é o que? É a forma, é o estado, é o formato. O romantismo, ele olha muito para o medieval. E é o que? O homem interior, o pensamento interior, o oculto, o eu. Então é isso, gente. Essa é mais uma abertura dos seus ouvidos para a música de concerto e principalmente para o desenvolvimento da música erudita, para o desenvolvimento da música ocidental. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre a invenção da escrita, da notação musical, que isso aconteceu dentro também da igreja. Para de falar mal da igreja medieval. Ô, gente, presta atenção, não era fácil não, pensa bem, os caras estavam lá, tinha acabado, ficavam cantando e era bárbaro para todo lado. O que uniu eles foi o canto, assim como foi o canto no início da religião cristã. Para terminar, vamos falar uma coisa aqui muito séria. Quando você está num estádio de futebol, você está sentado do lado de uma pessoa que torce pro mesmo time. Na hora que vocês cantam juntos o hino do time, você se sente praticamente que aquele cara fosse seu irmão. Você sente que você pode morrer por ele tá cantando o hino do seu time junto com você. Pois é, exatamente isso que acontece com o canto gregoriano. O canto gregoriano foi a busca de Carlos Magno de organizar para que todas as igrejas cantassem igual em todo o domínio carolíngio. Né? Isso aí já no século VIII, para se diferenciar dos bárbaros. Aí você fala pra mim, mas por que a gente não sabe da música dos bárbaros, sabe? Sacanagem, né? A gente só sabe da música da igreja. Pois é, mas foi na igreja que eles inventaram a forma de escrever. Música tem esse problema. Se você não sabe onde está escrito, pelo menos durante séculos, você não vai entender o que estava acontecendo. Há uma obra de arte, você vê, está pintado. Uma pirâmide está lá, 3.000, 4.000 anos. Mas a música a gente não vai saber porque não está escrito. Então é isso. Falei demais. Pois é. Gente, então, vocês estão gostando? Faz o seguinte, curte, se inscreva no canal, manda pra frente, passa pra frente, porque assim, essa vida não tá fácil. E a gente precisa uns dos outros. Entendeu? Conto com vocês. Beijo!